Que bênção, irmãos. Nós estamos quase terminando agosto. E o mês de agosto é um mês especial para nós. Você tem ouvido, nós temos falado, temos repetido. É um mês em que a Igreja Presbiteriana investe mais forças para conscientizar a Igreja acerca de missões, do chamado missionário, do sustento missionário, da intercessão, de como nós podemos participar da vida missionária da igreja. E porque em agosto, vale lembrar, é um mês em que nós comemoramos a chegada do missionário que plantou a primeira igreja presbiteriana no Brasil, Ashbel Green Simonton. Inclusive, na última semana, nós estivemos comemorando, no dia 12 de agosto, essa data tão especial. Convido você para abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 20. Marcos 5, de 1 a 20. Missão, poder e autoridade de Jesus. Não existe missão da igreja sem poder. Não existe missão da igreja sem autoridade. Porque é muito difícil a gente aceitar um produto quando quem o está vendendo não conhece. Não é verdade? É muito difícil a gente se convencer acerca de um produto se quem o vende não o conhece. As empresas investem na formação dos seus funcionários. De uma forma geral, quanto mais dos seus vendedores, eles precisam conhecer bem o produto que eles vão vender, seja ele qual for. Ele precisa de propaganda e ele precisa demonstrar as suas qualidades. As suas falhas, eles não mostram muito, né? Os seus problemas, as contraindicações, mas eles conhecem as suas qualidades. Quando nós vamos pregar o Evangelho e quando nós nos envolvemos com missão, e todo cristão é chamado para isso, para se envolver completamente com missões, com a missão da igreja de pregar o Evangelho a toda criatura, nós precisamos ter poder e autoridade. Esse poder não é nosso, ele não parte de nós. É um poder que vem do próprio Senhor Jesus. E é o Senhor Jesus quem diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós. Quem? O Espírito Santo. Qual o Espírito? O Santo. O Espírito do próprio Deus, sendo Deus, ele vem sobre nós, aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. E ele é em nós poder. Ele é em nós poder. E ele gera em nós a autoridade que pertence a Jesus. Então, quando nós pregamos, testemunhamos e vivemos no poder e na autoridade de Jesus. E o texto que nós vamos ler revela essa autoridade, esse poder de Jesus e o que ela faz na missão da igreja. Diz assim o texto, a partir do versículo 1 até o versículo 20. Entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora,
pastava ali pelos montes uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Você já conhecia essa história? Você já prestou atenção nos detalhes dessa história? Já fez uma boa análise sobre esse homem, esse moço que vivia possesso, sobre o povo que estava com ele, sobre aquele lugar, aquela cidade, sobre a ação de Jesus, a palavra de Jesus? Interessante que o texto não conta nada dos discípulos, mas todos estavam com ele, todos testemunharam, viram e ouviram tudo o que aconteceu. Todos participaram daquela história. Esse texto conta para nós que Jesus chegou a uma cidade chamada Gadara. Algumas traduções têm nomes diferentes, não tem problema, trata-se do mesmo lugar. Era uma cidade que fazia parte de um complexo de mais outras 9 cidades, então Decápolis vem de 10 cidades, um conjunto de 10 cidades, e elas ficavam ao lado leste do lago da Galileia. Gadara era uma cidade importante nos tempos bíblicos, uma cidade significante. Estava construída ali, edificada entre o Mar Morto e o Mar da Galileia, cerca de 32 quilômetros do Rio Jordão. Então era um lugar bem abastecido, era um lugar próspero. Nesse lugar ainda existe uma pequena cidade, um povoado chamado Jaras. Ainda é possível localizar onde viveu esse moço e onde Jesus realizou essa transformação e essa libertação. Marcos, ele registra que Jesus e os seus discípulos tinham acabado de chegar, e quando eles chegam, já tem esse encontro com esse rapaz possesso. De onde eles tinham chegado? Qual a experiência anterior que eles tinham acabado de ter? Eles tinham acabado de ver Jesus acalmar a tempestade, o vento e o mar. Jesus acalma a tempestade. Eles estavam com medo, achando que morreriam, chamam Jesus para socorrê-los. Jesus vem, acalma a tempestade, acalma o mar. É interessante que parece mais fácil acalmar a tempestade e o mar do que o coração humano, porque eles ficaram perturbados. Os discípulos ficaram completamente perturbados quando viram a autoridade de Jesus sobre o vento e sobre o mar. Debaixo dessa experiência é que um olha para o outro e pergunta: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Jesus tem autoridade para acalmar qualquer situação, para transformar qualquer situação da natureza. E ele deixa isso revelado, expresso. Ele vai revelando a sua divindade aos seus discípulos com essas experiências. Fica aqui claro a sua autoridade, o seu poder
sobre a natureza. Mas agora chegam em terra firme, aliviados, e aliviados eles testemunham aquele possesso, aquele jovem possesso, o trabalho que ele dava, o que ele fazia, o que acontecia e como Jesus lida com essa situação. Depois de testemunharem da autoridade do poder de Jesus sobre toda a natureza, eles testemunham agora a autoridade e poder de Jesus sobre o mundo espiritual. E eu e você que somos chamados para testemunhar, para pregar, para sermos missionários nesse tempo, para enviar missionários para todos esses países, nós precisamos ser revestidos desse poder e autoridade, porque Ele pode mudar as estações, e Ele pode mudar vidas. A gente estava aqui, e quando a Karen subiu para cantar, eu fiquei pensando, Karen, missionária, não sei quantos anos ela viveu fora, mas ela continua missionária no Brasil. E enquanto jovem, estuda, se prepara para seguir a sua missão, o seu chamado. Viveu anos na Albânia, filha de pais brasileiro e argentina. Que coisa preciosa. A gente tem medo de apontar modelos vivos, porque todos nós somos pecadores, somos falhos. Mas é muito bom nós termos referências, olharmos para pessoas e aprendermos com as pessoas. Como é gostoso ouvir a Karen falar os idiomas que ela sabe falar. Privilégios que Deus tem para aqueles que atendem o chamado, nem que seja a tiracolo dos pais. Que é a vida dos meus filhos, filhos de pastor, a vida dos filhos do pastor Leandro. Eles levam a tiracolo o chamado do pai, o chamado dos pais, mas vivem esse chamado integralmente. A gente não põe ele para fora, nós vivemos integralmente. Eu e você precisamos dessa autoridade, desse poder, na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na presença do Espírito Santo em nós, para viver o que você vive, porque eu acredito que você vive o seu chamado missionário hoje, onde Deus te colocou e onde você está. E se isso não acontece, você está errando a missão, você está errando o alvo. Quando nós não cumprimos a missão, nós erramos o alvo. Quem concorda comigo faz assim. Tem uma turma que não concorda. Quem não concorda fica em pé, dá 2 pulinhos. Então, ok, vou ficar com a maioria. Todo mundo concorda. A Cláudia não deu 2 pulinhos, ela ficou em pé, mas vai ao banheiro com a neta. Mas ela não deu 2 pulinhos. Se quando nós não cumprimos a missão, nós erramos o alvo, agora segue o raciocínio. Qual uma definição que a gente usa costumeiramente para explicar o que é pecado? Quem sabe fala. Errar o alvo. Tem muita gente vivendo em pecado. Não cumpre a sua missão, erra o alvo por desobediência. Desobediência é pecado. Viva a missão. Se aproprie daquilo que já foi te dado em Jesus. Poder e autoridade na pessoa do Espírito Santo. Faça uso disso para testemunhar, para pregar. Recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Foi o que disse o Senhor Jesus. O Espírito habita em nós para sermos suas testemunhas, não para nos engordarmos aqui dentro, não para vivermos abastados de experiências gostosas na igreja, mas é para nós testemunharmos aonde Deus nos colocou nesse tempo. Onde você está, é para ser testemunha. Eu quero compartilhar com você
como andava, como vivia esse moço, atormentado espiritualmente. Olha a situação dele, versículo 2 diz que ele era possuído por um espírito imundo. Ele não tinha domínio, governo sobre a sua própria vida, era completamente dominado, direcionado pelo diabo, e as suas decisões não eram suas. Segundo, diz que ele morava nos sepulcros. Terceiro, ninguém conseguia prendê-lo. Mesmo que o amarrassem, mesmo que o prendessem, ele se soltava. Eu não vou gastar o tempo contando experiências de pessoas que testemunharam, experiências que eu tive, vendo gente fazendo coisas que jamais faria pela própria força física humana. O próprio Satanás agindo através de homens e de mulheres, fazendo coisas que homem e mulher naturalmente não fariam. E esse rapaz, ninguém podia prendê-lo. Diz também que ele andava dia e noite gritando e ferindo-se com pedra. Versículo 5. Se ele andava dia e noite, o texto está querendo dizer o que, meus irmãos? Que esse moço não dormia. Ele não dormia, era um zumbi. Mas um zumbi porque era possuído, possesso. Havia nele demônios. Ele não só não dormia, como ele tinha gritos constantes. E isso assustava os moradores da sua cidade. E ele também se automutilava, ele se feria. Ele se feria com pedras, se cortava com pedras. Já ouviu falar sobre isso, né? Já ouviu? Isso não vem da parte de Deus. Jamais. Automutilação, cortar o próprio corpo, jamais vem do próprio Deus e não traz alívio como alguns pensam que traz. O espírito desse rapaz e a sua mente estavam completamente desarranjados. Marcos não diz explicitamente, depois você vai ver que o rapaz estava vestido, mas Lucas diz que esse rapaz vivia despido. Lucas 8, versículo 27, conta isso para nós. Mais uma observação, Marcos não faz essa menção, mas ele vivia despido. Agora, guarda umas lições comigo, versículo 9. O poder e a autoridade de Jesus revelam quanto vale uma vida. Quanto vale uma única vida. Versículo 9. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? O que respondeu o rapaz ou o demônio que estava nele? Legião é o meu nome, porque somos muitos. Quanto vale uma vida para Deus? Quanto vale uma vida para o nosso Senhor? Uma vida para Deus vale o preço do sangue de Jesus Cristo. Uma vida para Deus é preciosa demais, ela é impagável por preço humano. Uma vida para Deus só pode ser paga, conquistada pelo próprio Senhor, pelo preço que o próprio Deus paga na cruz do Calvário, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, único feito, gerado da mesma essência, substância que o Pai. Isso é o que vale uma vida para Deus. Vale a vida do seu único Filho, gerado dele mesmo. Uma vida vale uma vida. Mas me diz uma coisa, e para o diabo, quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida para o diabo? Quando esse demônio responde que o que estava dentro do moço era uma legião, era um jeito de dizer que era demônio que não acabava mais numa única pessoa. Numa única pessoa. Entenda uma coisa, uma pessoa sem Jesus, ela está mortal e eternamente perdida. Se ela já está mortal e eternamente perdida porque ela não tem Jesus, por que você gastaria em torno de 6.000 demônios nessa pessoa?
Uma legião romana, ela tinha em torno de 6.000 soldados, e ela era organizada em tropas da frente de ataque. A legião tinha as tropas do meio, para darem sustentação para os que estavam à frente. Tinha as tropas de trás, era um exército muito bem organizado. A legião romana era bem organizada, ela tinha um alvo, ela tinha uma missão, e ela cumpriu o seu propósito, e eles lutavam, batalhavam juntos. Essa expressão, uma legião de demônios, é para dizer que existe uma multidão ali organizada com um propósito. Se para Deus uma vida vale o sangue de Jesus, sendo Deus, o diabo deixa claro aqui que uma vida vale para ele uma multidão de demônios. Por que que o diabo destaca tantos demônios, milhares de demônios, para aprisionar uma única pessoa? Vale explicar. Quantos porcos haviam ali no monte, perto de onde Jesus estava? Lembra? 2.000. Haviam, pelo menos, 2.000 demônios. Nós não podemos brincar com a vida de ninguém. E nós não podemos brincar com a vida espiritual de ninguém. Porque seja quem for, vale o preço do sangue de Jesus. E esse preço é caro demais. Não é qualquer preço. E o diabo sabe disso. O diabo sabe o valor de cada pessoa. Não é porque eu e você somos especiais. É porque nós valemos o preço do sangue de Jesus. Eu e você precisamos dar valor a cada pessoa, cada um que vive em torno de nós, cada vizinho nosso, cada pessoa que trabalha perto de você, que estuda perto de você. Se não fisicamente, hoje em home office, você deve ter contato com um monte de gente. Cada um desses custa o preço do sangue de Jesus. Não é à toa que o diabo se dá o trabalho de enviar mais de 2.000 demônios para uma única pessoa. E um demônio apenas, em uma pessoa, dá muito trabalho. Faz muito estrago. Muito estrago. Entenda isso. Uma vida vale muito mais do que o que a gente possa imaginar. E o poder e a autoridade de Jesus deixam isso muito claro. Versículo 15, nós vemos que o poder e a autoridade de Jesus revelam que Ele pode libertar seja quem for. Seja quem for, Ele pode libertar. Veja, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Ele pode libertar, Ele tem poder e autoridade para desatar qualquer amarra em qualquer vida, em qualquer homem, em qualquer mulher, com qualquer história. Tudo pertence a Ele, e Ele tem poder. Uma coisa interessante que a nossa tradução, a nossa versão não deixa muito claro, é que quando o demônio pede para ele, por favor, não me atormente, é porque quando chegou, Jesus já havia repreendido o demônio na vida daquele moço. Já tinha tido uma conversa, um breve diálogo, antes de Marcos registrar essa conversa aqui. Jesus já o havia repreendido. Jesus já tinha advertido o demônio. Interessante que quando os moradores vieram até o local, ficaram surpresos com o que viram. Ficaram muito surpresos, porque aquele que era possesso, olha como ele estava, sentado. Como que ele vivia, nós já lemos, andando de um lado para o outro, dia e noite. Não tinha sossego, não tinha parada. E agora ele estava sentado. O texto também diz que ele estava vestido. Como eu já disse, Lucas conta para nós que ele andava nu de um lado para o outro. E agora ele estava vestido.
E o texto termina dizendo que ele estava em perfeito juízo. Agora não mais gritando, não mais se cortando, sua mente, que era desorganizada, agora está ajuizada. Jesus é capaz de transformar qualquer vida. Não existem impossíveis para Deus. É comum a gente ouvir de vez em quando alguém dizer assim: ixi, esse aí, só Deus. É possível que você até já tenha falado ou pensado: só Deus mesmo para dar jeito em fulano. Mas a pergunta que fica é: quando não é só Deus? Quando não é só Deus para resolver a vida de alguém, para transformar, para libertar e para salvar alguém? Aos nossos olhos, tem pessoas que são difíceis demais. No nosso conceito, tem histórias difíceis demais, tristes demais, situações complicadas demais, que a gente olha e fala assim: olha, e é quando a gente solta essa, só Deus mesmo, né? Como se fosse um caso mais difícil do que os outros. Presta atenção, o seu caso e o meu caso era tão difícil quanto o desse moço. Porque todos nós estávamos terrivelmente perdidos sem Jesus. Você entende isso? Você entende isso? Nós todos estamos no mesmo patamar sem Jesus Cristo. Toda a humanidade está no mesmo patamar. Todos mortos em seus delitos e pecados. Mas Jesus Cristo nos deu vida. Quando Cristo entra na nossa história, Ele traz vida, e Ele pode fazer isso em qualquer homem, em qualquer mulher, que Ele já tenha determinado na sua sabedoria eterna, no seu conhecimento eterno, na sua vontade eterna. É Ele quem salva, Ele quem liberta, Ele quem transforma. Por isso não há caso difícil, não há pessoa difícil, não há homem difícil, mulher difícil, não há ninguém impossível, porque Ele pode transformar, seja quem for, seja onde for e do jeito que Ele quiser. Dentro disso eu vou arriscar fazer a pergunta: você conhece alguém difícil? Você conhece alguém que você olha e fala assim: esse aí, essa? Fica comigo, olha para mim por gentileza. Você conhece alguém que você olha e diz assim: eu não posso julgar ninguém, mas esse está terrivelmente perdido? Você conhece? Feche os seus olhos rapidinho. Todos que podem. Se você já dormiu, permanece com ele fechado. Mas se você ainda está acordado, fecha o olho. Pensa nessa pessoa. E se lembrar de mais uma, mais outra, coloca diante de Deus agora. Gente difícil, gente longe de Deus, gente terrivelmente perdido. Talvez alguns próximos de você, talvez alguns que você apenas conhece a história de longe. Lembre-se da autoridade e do poder de Jesus. Coloque essa pessoa, se você sabe o nome, diante de Deus agora. Se você não sabe, Deus conhece. Mas tenha ousadia para dizer: Senhor, me usa com a autoridade e o poder de Jesus. Que o Senhor liberte essa vida. E se essa pessoa está muito longe de mim, eu clamo agora que o Senhor levante alguém com autoridade e poder, em nome de Jesus, para pregar o Evangelho para essa pessoa. Pode abrir os olhos, antes que você entre no sono profundo aí. Jesus tem autoridade para transformar qualquer vida, e você precisa crer nisso. Creia nisso. Quando você for orar por pessoas, creia que Ele tem poder e autoridade, e nada há impossível para Ele.
A autoridade e a presença de Jesus são a nossa segurança. Ele está presente e Ele é a autoridade sobre toda a natureza e Ele é a autoridade sobre todo o mundo espiritual. Por isso eu e você podemos cumprir a missão de pregar o Evangelho hoje, não apenas amanhã, mas hoje. Nós podemos pregar o Evangelho, testemunhar, falar de Jesus, porque a autoridade está em nós, Ele vive em nós. Olha o que diz o versículo 17: os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Eles rogaram a Jesus, reconhecendo a autoridade de Jesus. Quem está no controle? Jesus. De quem é a palavra final? É de Jesus. A ponto dos espíritos imundos pedirem para Jesus, para que eles pudessem entrar nos porcos. Isso é para deixar claro quem tem a autoridade. Fica comigo, presta atenção. Ele tem toda a autoridade. E se você vai em nome dele, toda a autoridade te segue. Se você é enviado por ele, toda a autoridade vai com você, não por você, mas por ele. Porque ele é a autoridade. Ele é o Senhor dos senhores, e Ele está conosco, porque nós somos dEle. Cumpra a missão, viva a missão, não transfira a missão, não pense que missão é dar dinheiro para que outro faça. Isso é só uma faceta, e talvez a menor delas. A maior é aquilo que eu e você vamos fazer, depois que terminarmos esse tempo de adoração comunitária. E não é sair para comer junto, mas enquanto a gente sai e faz alguma coisa, aproveitar as oportunidades que Deus vai levantar. Esteja pronto. Podem vir moços na sua direção. Talvez alguns como esse. A autoridade está conosco, porque ela é de Jesus. Nós cantamos isso, e nós vamos cantar antes de terminar, mais uma vez. Toda autoridade, todo domínio e todo poder pertencem a Jesus. Você está em nome dele? Você vive em nome de Jesus? E você vive para a glória de Jesus? Não é pela sua autoridade, nem pela sua oração, mas estenda as mãos para orar. Abençoe vidas. Deus pode te usar para libertar pessoas. Deus pode te usar para curar pessoas. Ore com pessoas. No nome de Jesus. Você entendeu por que a gente ora em nome de Jesus? Porque não é no nosso nome, no nome dele, há toda a autoridade. Você pode tocar no ombro quando estiver indo embora, no ombro de alguém, e você pode clamar: Senhor, cura em nome de Jesus. Não é pela minha autoridade, não é pelo meu nome, mas o Senhor pode curar. O Senhor pode curar enfermos aqui. O Senhor pode libertar vidas aprisionadas. O Senhor pode resgatar, o Senhor pode transformar pessoas que nos assistem. O Espírito pode chegar lá e tocar. Você crê nisso? Eu creio piamente. Deus pode. Mas eu só creio porque a palavra revela. Não é uma fé porque eu quero ter fé. É porque a palavra revela e o Espírito Santo nos convence dessa verdade. Irmãos, a libertação de uma pessoa, ela questiona e confronta o sistema que as aprisiona. Quando uma pessoa é liberta, aquilo chama a atenção de todos que estão à volta. E se todos vivem em trevas, aquela pessoa que é convertida, ela é escândalo para aqueles que estão à sua volta. É isso que nós vivemos hoje. É por isso que o Evangelho não é bem-vindo no sistema e no mundo em que nós vivemos. Nunca foi bem-vindo. Nunca foi. Só que nesse tempo em que nós vivemos tem se tornado mais explícito a oposição ao Evangelho, porque nós somos de Cristo e Jesus já nos avisou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se me perseguiram a mim, perseguirão a vós. Irmãos, está tudo indo certinho.
Está tudo indo do jeitinho que tem que ser, do jeitinho que já foi dito. Com isso não estou propondo conformismo, ao contrário, eu quero chamar a sua atenção para dizer que a autoridade e o poder habitam em você para testemunhar de Jesus. Amém? Se acredita nisso? Viva isso, encarne isso todos os dias da sua vida. O poder e a autoridade de Jesus revelam que alguns vão rejeitar a presença de Jesus. Versículo 17: e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Quem fez isso? Quem, em sã consciência, pode pedir para Jesus sair? Toda aquela cidade. Todos pediram que Jesus se retirasse. O que aconteceu? Quando Jesus permite aos demônios, aos espíritos imundos, que entrassem nos porcos, houve uma crise financeira muito grande, naquele instante, em questão de segundos, para um tanto de gente. Jesus permitiu. Jesus permitiu. De um lado, você tem uma vida que vale o preço do sangue de Jesus. Do outro lado, você tem 2.000 porcos. Para que time você vai torcer? A cidade inteira ficou no time dos porcos. A cidade inteira ficou no time da manada de porcos. Os porcos ganharam na ótica daquelas pessoas. Na ótica de Jesus, Jesus sempre ganha. Fica ali um homem, um moço transformado, com uma missão dada pelo próprio Senhor Jesus. Nós vivemos num mundo de valores invertidos. Novidade para alguém? Alguém não sabia disso? Alguém vai virar aqui agora e falar assim, nós vivemos desde quando você nasceu, e tem uns aqui que faz tempo. Tem uns que mais recente. Mas desde quando você nasceu, nós vivemos num mundo com valores invertidos. E esse texto revela isso, e a ação dessas pessoas revela isso. Agora fica comigo e presta atenção no que eu vou falar. A ação de Jesus de libertar aquele moço não levou os moradores de Gadara à fé. A fé não foi despertada naqueles homens quando viram um moço liberto, transformado, completamente mudado. Guarde isso. O testemunho, o seu testemunho, pode não ser usado para transformar todos que estão à sua volta. Os testemunhos de milagres podem não servir, entre aspas, para nada na vida de quem vê. Pode ser uma coisa meramente ocasional. Pode até gostar de ver o rapaz liberto, transformado e se espantar com aquilo. Mas eles ainda estavam pensando no prejuízo. Entre isso e uma vida transformada, nós escolhemos o dinheiro, a posição. Nós escolhemos permanecer como estávamos. Antes, quem trazia medo para o povo? Você sabe a resposta, pode responder. Quem trazia medo para o povo? Quem que vivia entre os sepulcros gritando dia e noite, andando de um lado para o outro? O endemoniado, certo? Agora, quem que assusta o povo e eles pedem para ir embora? Irmãos, a gente não pode se parecer em nada com esse povo. Nós precisamos vigiar a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas decisões. Jesus tornou-se não bem-vindo naquele lugar. Pediram para que ele se retirasse com classe, mas que ele se retirasse. Eles preferem o cativeiro romano,
a libertação que Jesus pode promover. Eles preferiram continuar cativos. Nem todos aceitam, nem todos creem, mas Jesus liberta todos aqueles que o Pai lhe deu. Sabendo de onde Ele te tirou, de onde Ele nos tirou, o que cabe a nós, meus irmãos? Você podia ficar rouco mais algumas vezes, em momentos de adoração comunitária. Você podia soltar sua voz, eu sei, talvez você seja desafinado, desafinada. Mas não tem outro jeito. Ou se você não é do tipo de cantar, você podia ser do tipo de ajoelhar. Ou então você podia ser do jeito só de fechar o olho, ou você podia ser do jeito só de olhar para cima, mas todo o seu coração em adoração a esse Deus que nos ama, a ponto de enviar o seu Filho, morrer por nós, derramar o seu sangue, porque a sua e a minha vida valem o preço do sangue de Jesus. Mas aqueles que estão à nossa volta, nós precisamos experimentar, para ver se eles também valem o preço de Jesus, do sangue de Jesus, se o sangue de Jesus é eficaz também para eles, se Deus determinou a salvação nesses. E eu quero terminar dizendo que o poder e a autoridade de Jesus revelam que Ele decide o nosso futuro e Ele quer nos usar. É Ele quem decide o nosso futuro e Ele quer nos usar. Eu não sei se lendo o texto, ou quando você já leu o texto outras vezes, ou lendo dessa vez, você não fica com um dó daquele rapaz? Porque ele pediu para ir com Jesus e Jesus não deixou. Liberto, transformado, teve essa experiência, viu o próprio Cristo, e ele pede para entrar no barco. Eu vejo a cena, eu imagino na minha cabeça aqui, Jesus entrando no barco com seus discípulos, e o rapaz vindo em direção, já quase pondo o pé no barco, e Jesus fala, não, você não, você vai ficar. Você não, eu me sinto, só lendo o texto, fico decepcionado. Parece aquele filme sem final. Porque eu sou hollywoodiano, eu gosto de final feliz. Filme para mim, se já avisar que é drama e termina ruim, estou fora. Eu gosto de final feliz, sabe? De super-herói, que termina todo mundo bem, que você sabe que vai ter o segundo, e que lá vai resolver tudo de novo. E aí quando eu olho essa cena, imagino esse moço pondo um pé no barco, e Jesus falando, não, não, você vai ficar. O que você acha disso? Jesus decide o nosso futuro, e Ele quer nos usar. Versículo 19, Jesus porém não lhe permitiu. Jesus não deixou que ele fosse, mas Jesus lhe dá uma ordem. E aqui está o mistério, aqui está o brinde, o ápice da cena. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Versículo 20, se você está com sua Bíblia aberta, você pode ler comigo? Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis, cumprir a missão. É o propósito que nós temos de vida para glorificar a Deus. Você tem um chamado, cumpra o seu chamado. Você tem uma designação dada pelo próprio Deus, cumpra. E você vai ver o que Deus tem para fazer e o que Ele vai fazer. Ele quem decide o futuro. O homem que antes fugia de todos, de todo mundo e de tudo, agora estava disposto a seguir Jesus. Pode parecer dura a decisão de Jesus de não deixar o moço ir com ele, mas tinha muito para ser feito. Tinha muito para que Deus fizesse através desse homem e do seu testemunho. Por isso ele diz, você fica, porque tem muito para ser feito. Para Marcos, para o evangelista que registra essa história, o primeiro missionário é um gentio, não é um judeu. O primeiro missionário é um gentio e não um judeu. E esse moço passa a proclamar o que Jesus fez na sua vida, o que Jesus fez por ele. E o que Jesus fez nele revela o poder
e a autoridade de Jesus. Quem prova desse poder, quem prova dessa autoridade, está convocado, está habilitado para proclamar a Jesus, o Salvador. Ele não só nos convoca, Ele nos habilita. E eu vou repetir, como Ele nos habilita? Nos revestindo com o Espírito Santo. Viva a vida com Ele, viva em intimidade, adore-o com toda a sua força, com tudo que você tem, com tudo que você é. Você vai provar dessa habilitação, e a minha habilitação e a sua não é para converter pessoas, é para testemunhar. Daqui para frente, cabe ao Espírito Santo. Apenas testemunhe, apenas compartilhe e deixe o Senhor fazer o resto que cabe a Ele. Nós estamos no time daqueles que entram no barco, que provam fisicamente para estar fisicamente com Jesus, ou nós estamos no time daqueles que são destacados por Ele para proclamar o Evangelho onde nós estamos. Eu desconfio que nós todos estamos chamados nesse tempo, mirando estar com Ele eternamente, para proclamar onde Ele nos colocou. Por isso, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Anda nas 10 cidades em torno, a sua e as mais 9 que tem, não deixe nenhuma de fora. O poder e a autoridade de Jesus nos chama. Ela nos envia, e ela nos sustenta, e ela nos usa para alcançar outros. Você podia fechar os seus olhos mais uma vez e orar de novo para algumas pessoas que você fala assim: eu nem tenho contato, eu nem sou próximo, mas eu clamo ao Senhor, salva essa vida, transforma essa vida. Se você tem nomes, vá apresentando diante do Senhor. Lembrando, não existe história difícil. O que determina é o poder e a autoridade de Jesus. É isso que determina a libertação de alguém. Basta a repreensão de Jesus, o chamado de Jesus, para que essa vida seja transformada. Deus, nós colocamos diante do Senhor nessa hora, cada um de nós que aqui está. Nos apresentamos diante de Ti, nós, nossos irmãos e irmãs, as crianças que estão recebendo a palavra do Senhor na linguagem delas, e essa palavra é poderosa para penetrar os corações, para formar neles homens e mulheres do Senhor, meninos e meninas cheios do Espírito Santo do Senhor, que proclamam a Tua glória e as Tuas virtudes, desde a tenridade, e são instrumentos Teus para a salvação de vidas. Clamamos, ó Pai, pelos adolescentes que aqui estão nesta hora, clamamos pelos jovens, pelos homens, pelas mulheres, pelos casais idosos, pelas viúvas e pelos viúvos. Clamamos por aqueles, ó Pai, que já avançado em dias, são instrumentos Teus, por causa do poder e da autoridade de Jesus Cristo. Usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor. Nosso interesse não é ver a igreja cheia, nosso interesse é ver a sociedade transformada pela palavra, presença, poder e autoridade de Jesus. O Senhor pode encher a igreja, e o Senhor pode nos usar para enviar mais missionários,
nós podemos ser, ó Pai, aqueles que esticam os braços. Nós podemos ir para outros lugares. E Deus, eu clamo que o Senhor confirme o chamado de alguns aqui. Confirme o despertar de alguns aqui, para irem além das fronteiras da sua casa, da sua cidade, do seu estado, da sua nação. Ferve nos corações nessa hora, Senhor, com a presença do Teu Santo Espírito. Leva os olhos, ó Deus, para lugares específicos no mapa nesse tempo. Talvez nações nem conhecidas ainda para alguns. Talvez lugares bem conhecidos e específicos. Deus, ferve nos corações. Desperta aqui, ó Deus, faz da nossa igreja, não uma igreja apenas que investe em missionários que foram para o campo há 15 anos. Mas por gente que vai agora. Gente que vai nesse tempo, famílias que vão nesse tempo. Que o nosso recurso, a nossa força, seja investido enquanto a temos, para glorificar o Teu nome e alcançar vidas. Para alcançar vidas. Mas que ninguém aqui, ó Deus, desperdice o chamado, desobedeça a voz do Senhor, para falar daquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Onde estamos agora? No bairro, na rua em que vivemos, no trabalho, na sociedade, na escola, na faculdade. Usa-nos, ó Deus. Passeia com Teu Espírito Santo aqui mais uma vez, enchendo os corações. Receba a honra, receba a glória, todo louvor e adoração, que só a Ti é devida, mas usa-nos, ó Deus. Dá para nós, que somos mais experientes, mais velhos, um olhar gracioso para os nossos jovens, adolescentes, para as nossas crianças, para ouvir o compartilhar, o testemunhar deles e entendermos que o Senhor tem falado com eles, de que eles são Teus, e o Senhor está usando-os e o Senhor vai usá-los para abençoar vidas. Compartilha conosco, Deus. Dá para os jovens e adolescentes a sensibilidade de ouvir os mais velhos com as suas experiências e crescer em intimidade com o Senhor por causa deles. Dá para nós, Deus, uma comunidade, uma igreja que compartilha uns com os outros aquilo que o Senhor tem feito. Vem sobre nós como uma grande onda e inunda-nos do Senhor, da Tua presença, do Teu mover, da Tua palavra. Encha-nos de Ti, Senhor. Encha-nos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus.